do milagre. Pastor José Maria, é uma honra muito grande tê-lo conosco aqui. É a primeira vez que vai pregar aqui, e para mim é uma honra muito grande. Eu sou grande admirador seu e louvo o Senhor por essa oportunidade. Amém? Como eu já disse, ele foi quem ministrou ao meu coração em 2005, quase 20 anos já, né? E o legado está aí. Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este homem, por estarmos juntos aqui, por essa oportunidade. E estamos com o coração aberto, dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. Pai, eu peço que o Senhor capacite o pastor José Maria, que ele continue sendo instrumento, que hoje ele seja um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, da tua sabedoria, da tua graça, da tua ousadia, da tua coragem, da tua fé, de tal maneira que todos nós saiamos desse momento aqui impactados, transformados para a glória e honra do teu nome. Renova as forças, eu te peço, do teu filho, renova o espírito, renova a mente, ó Pai, que ele seja a boca do Senhor, mais uma vez aqui, ó Pai, boca do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vontade. Aleluia! Podem tomar os seus lugares, vamos fazer uma viagem agora, né? Amém? Vamos decolar. Quem quer voar aí? A Bíblia nos diz que Deus nos dá asas como águia, sim ou não? Aquele que está cansado, a Bíblia diz que Deus renova as forças. Sobem com asas como? Quem está cansado nessa manhã? Deixa eu ver. Não tem ninguém? Então vamos voar então? Aleluia. Eu quero começar com vocês compartilhando com toda a sinceridade, com toda a humildade, que eu não estou aqui como super Zé, viu? Super homem não, tá? Eu estou aqui como um de vocês, entendo as lutas que o homem passa. Eu estou com 72 anos, vivi as minhas adversidades, as minhas batalhas, perdi meu pai, como o Marcos contou ontem. Aos 37 anos, meu pai morreu num acidente bêbado, eu só tinha 7 anos. Minha segunda infância foi um pesadelo, além do pesadelo que eu já tinha com meu pai, que chegava bêbado em casa. A gente morava na roça, ele entrava com o cavalo em casa, a hora que ele chegava, saía sexta-feira à noite, chegava domingo, segunda de manhã, ele estava com o cavalo dentro de casa, dando tiro, esporando o cavalo empinava, e no outro dia ele não lembrava de nada. O último ano dele foi um pesadelo. Aquilo provocou do meu coração muita dor. Quando eu vi meu pai no caixão lá, com algodão no ouvido, no nariz, o cavalo caiu em cima dele, queria fazer o cavalo subir na carroceria de um caminhão, esporando e batendo, bêbado, doido. Ele não bebia, não era traguinho, ele bebia, virava naquela época, caninha, tatuzinho, imagina, olha o nome da pinga. E eu conto isso para vocês hoje, porque Deus libertou meu coração daquela bronca, amém, gente? Amém. Deus me revelou a paternidade dele, aos 23 anos, quando eu conheci Jesus como meu Salvador, mudou aqui dentro alguma coisa. Aquela dor que eu tinha, aquele vazio, ausência de pai, não é uma ideia boa você perder o seu pai. Quem perdeu o seu pai aqui na infância? Deixa eu ver. Olha aí, quantos perderam o pai na infância? Sepultar o pai não era projeto de Deus. Sepultar o filho, né? Sepultar o pai nessa idade, imagina. E aí o que aconteceu? Eu cresci naquele ambiente de pobreza, de angústia. Minha mãe não pôde tocar o sítio lá e teve que mudar para a cidade. Lavou roupa muitos anos para sustentar 7 filhos, imagina. E aos 23 anos eu conheci Jesus e ele mudou a minha história. Eu nunca fumei um cigarro, nunca bebi uma bebida alcoólica, porque eu não queria o fim do meu pai. Eu não vou ser como ele. Mas não é porque eu estava livre, eu estava feliz, é porque tinha uma dor. Enquanto tem uma dor dentro de nós, a gente faz as coisas com a motivação errada. Então, terminava o futebolzinho da adolescência lá, né? A gente jogava bola, sempre gostei de futebol, tenho um corpo muito saudável, e a turma me aceitava, porque quando terminava ali o jogo de bola, a gente sentava lá tardezinha, aí rolava o cigarro, naquela época, cigarro de maconha, baseadinho. E quando chegava a minha vez, eu passava para o próximo. Ué, você não quer, José Maria? Eu não quero ter o filho do meu pai.
Eles me suportavam porque o adolescente, o que ele quer? Ele quer ser aceito, não é isso? E se você não faz o que a turma faz, você é rejeitado. Eles me aceitavam porque eu era bom de bola, eu tocava violão e era bom de bola. Então são duas coisas que a turma não vem. Mas então, aos 18 anos eu introduzi minha vida na prostituição, porque eu era de maior de idade, aí comecei a prostituir. 18 até os 23 anos. Meu pai, ele saía de casa sexta-feira à noite, ia para festas, ele era um morenão alto, bonito, português, boa pinta, pegava o cavalo todo bonitão, ia para aquelas festas e ficava lá até domingo, voltava doido, bêbado, endemoniado, e tinha relação com a minha mãe. Depois de ter relação com aquela mulherada na zona, encheu minha mãe de doença venérea, DST. Meus dois irmãos menores do que eu nasceram bebezinho com a cabeça cheia de ferida. A parteira, o pessoal conta, dizia: dona Olga, a senhora está com doença de mulher da rua. Imagina um homem fazer isso. Então tudo isso vai trazendo bronca, porque você não quer isso. Você não quer esse tipo de herança. Existe diferença entre herança e legado, sim ou não? Herança é o que você recebe de bens materiais, de dinheiro, fazenda, carro. Isso é herança. Também tem herança ruim. Agora, o legado é diferente de herança, porque o legado é quando você passa a sua fé, amém? A sua integridade, amém? O seu homem segundo o coração de Deus, você passa para o seu filho, amém? Isso é legado. Então eu posso não passar herança para o meu filho de dinheiro, de riqueza, mas se eu passar para ele a dignidade de ser um homem honesto e trabalhador, ele vai prosperar. E é isso que está acontecendo. Então eu poderia falar muita coisa com vocês hoje, mas eu quero começar o seguinte. Então eu batalhei, depois da minha conversão, com duas coisas. E por isso eu quero ser transparente aqui para vocês, para desconstruir uma imagem, tá? Que a gente às vezes olha para a pessoa e fala: puxa, super Zé, né? O que nós já fizemos, nossa história, tudo. Olha, minha dificuldade com duas coisas. Como eu fiquei órfão cedo, me deu uma ânsia muito grande de conhecer as coisas. Aos 15 anos eu já era autodidata. Eu li muito, conhecia as histórias e ia para as bibliotecas. Eu aprendi a ler em espanhol. Na biblioteca eu pegava o dicionáriozinho e pegava os livros lá, ia estudando e vendo o que significava uma coisa e outra, eu aprendi espanhol. E depois, quando casado missionário, eu fui para a Bolívia. Eu trabalhei 10 anos na Bolívia como missionário, com recuperação de viciados, por causa da missão que me enviou lá, imagina você. Então li muito os filósofos gregos, russos, alemães. Então eu fui estudando, conheci toda a literatura italiana, espanhola, e fui enchendo minha cabeça. Aos 18 anos eu tinha um cabeção desse tamanho assim. Mas o coração estava doendo. Então, o meu hobby era ler e jogar bola. Mas entrou o espírito de prostituição aos 18 anos que estava no meu pai. Aí, a herança passou, inevitavelmente. E hoje eu me lembro com tanta tristeza, a quantidade de vezes que eu ia lá para a namorada, era menina de família e tudo. Tinha 5 anos que eu namorava com ela, ia lá, dava uns amassos, uns beijinhos, ficava excitado. Para onde que eu ia? Para a zona. E chegava em casa e queria tirar a sujeira que estava dentro no chuveiro e não limpa. E aquela angústia vai aumentando. Semana seguinte, igual viciado em drogas, ia lá, namorava meninas, era sábado o nosso encontro, não podia ter sexo e ia para a zona. Então, por causa dessas duas coisas, a minha batalha até hoje é nessas duas áreas. É a área do orgulho, da soberba, da arrogância. Eu olho no espelho, ô Zé, você é o cara, viu? Eu não tenho problema com autoestima, nunca tive. Desde pequenininho eu sempre lutei. Eu tenho esse ombro mais baixo do que esse, de tanto trabalhar, carregar massa de cimento, cesta de pão, saía cedinho vendendo pão na rua, 7, 8, 9 anos. Ia lá na horta, lá embaixo, só que trabalhava com horta de granjeiro, põe aqui uma cesta de fruta, verdura, legumes, saía vendendo na rua. Depois com carrinho, trabalhei com ajudante de mecânico, porteiro de hotel, tudo que você pode imaginar, para ajudar minha mãe a criar meus irmãos. E eu não era o filho mais velho.
me tornei arrimo da minha família. Aos 23 anos eu já era chefe de RH de uma das maiores empresas concessionárias de Chevrolet do lado de Minas Gerais. Aos 23 anos. Ganhando bem, trouxe toda a minha família lá de Goiás, do norte de Goiás. Comprei o apartamento da minha mãe e coloquei ela lá. Então eu me olhava no espelho. Cara, você é demais, ó. Você é 10. Aí me converti, aos 23 anos, uma revelação, porque minha família toda já tinha se convertido, meus irmãos me convidaram para ir numa igreja batista, lá uma igreja batista num bairro lá em Belo Horizonte, pequenininha, pastor. E lá estava uma equipe aqui de Atibaia, fazendo um fim de semana, um congresso. Fui na sexta, fui sábado, chegou no domingo, Deus abriu meu coração para a revelação. E eu fiquei apaixonado por Deus, me apaixonei porque recebi a revelação de quem é o meu Pai verdadeiro. Porque a diferença entre que você ser uma criatura, porque o seu pai deu a semente, sim ou não? A sua mãe deu o óvulo, seu pai teve relação com sua mãe, e na hora da fecundação, quem te deu a vida foi Deus. Por isso tem essa questão toda do aborto aí, ó. Quando é que uma mãe pode abortar o filho que ainda tem condição de abortar? Quando que vai abortar? Nunca. Porque a vida começa na concepção. E quem dá a vida? Quem dá a vida? Você põe uma semente de milho no chão úmido, o que acontece com aquela semente? Ela brota e dá aí uma planta com várias espigas, com mais de 500 grãos cada espiga. Porque tem vida numa semente. Então o diabo te odeia, sabe por quê? Porque você tem uma semente. Deus pôs em você a semente da vida. Amém? E o diabo não pode ter essa semente, ele não pode multiplicar. O diabo odeia o homem. Estou falando um homem macho, masculino. Deus colocou em você uma semente. E quando ele criou o homem lá no Éden, ele diz: crescei e multiplicai-vos, sede fecundos. Fecundidade está na semente. E o que está na semente é a vida que Deus pôs, amém? Então o diabo te odeia por isso. Então quando eu olho no espelho, eu tenho uma batalha, viu, Marcos, até hoje. Ô Zé, menos. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Olha de que eu tenho até hoje um temor enorme. Porque o temor do Senhor é que nos livra do pecado, amém, gente? Qual foi o pecado que derrubou Satanás lá do céu? Hein? Orgulho, né? Então dá uma olhada para você ver o que o salmista fala aqui a respeito do orgulho. Salmo 19, versículo 12. Quem é que possa discernir as suas próprias faltas? Quem é que tem condição de, lá no fundo do seu coração, você pensar assim: puxa, eu tenho uma fraqueza, eu tenho um calcanhar de Aquiles, eu tenho uma cegueira espiritual que eu não consigo enxergar, eu não vejo esse tipo de coisa. Quem é que pode discernir os seus próprios erros? Aí ele responde assim, ó: livra-me daqueles pecados que me são ocultos. Tem pecado oculto dentro da gente? Tem pecadinho de estimação? Tem sim ou não? Então, a egolatria, ou seja, o egoísmo, que todo homem nasce com defeito de fábrica, de acordo com as mulheres. O egoísmo é essa natureza do macho, de se sentir melhor do que os outros. Por isso que o homem é competitivo. Ele está sempre competindo para ser melhor, para superar, para avançar, porque isso Deus colocou dentro dele. Mas quando você olha para dentro de você mesmo, por causa da perversão, a corrupção que o pecado trouxe para dentro de nós, se você olha para dentro de você mesmo e se você não põe a luz da palavra, porque quando a gente vai ler a Bíblia, não é a gente que está lendo a Bíblia, é a Bíblia que está lendo a gente, amém? Não sou eu que leio, é ela que me lê. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada, era uma espada que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e diz assim os textos lá em Hebreus: ela é capaz de penetrar e discernir os pensamentos mais profundos do coração humano.
as suas intenções ocultas que você nem imagina. Então, quando você está lendo a Bíblia, não é você que está lendo. Se você lê com coração humilde e sincero, é a Bíblia que te lê, é Deus que está falando no seu coração, amém, gente? Amém. Então diz assim o versículo, ó, quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Então o Senhor me livra, me absolve daquelas que me são ocultas. Versículo seguinte, 13, também da soberba, do orgulho, da arrogância, dessa vaidade masculina, dessa prepotência que a gente sente. Olha aí, ele diz assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Diga comigo, irrepreensível. E ficarei livre de grande transgressão. Qual foi a transgressão do diabo? Porque a tentação do diabo não veio de fora. Ele estava lá no céu, era Lúcifer, um anjo de luz. Ele não era um anjo, ele era um querubim, talvez um arcanjo, não sei. Mas o cara era poderoso, era o mais poderoso lá do céu. Parece que ele que dirigia os louvores, e de acordo com alguns estudiosos, o corpo dele era cheio de instrumentos. Ele influenciou uma terça parte dos anjos, para você ter uma ideia. E aquela soberba entrou dentro dele, e ele se rebelou contra o Criador. Então, os homens e os anjos, nós somos criados moralmente livres. Ou seja, nós somos seres com capacidade de escolha. Diga comigo, eu tenho um poder, a capacidade de escolha. Os anjos também. Então, quando Satanás estava no céu com Deus, lá no céu com Deus, o céu é ruim? O céu é ruim? O céu é ruim, gente? O que tem no céu? Voa agora, viaja agora. O que tem no céu? Hein? Tem tristeza? Tem dor? Tem morte? Tem sindicato? Ele quis criar o sindicato e criou. Influenciou uma terça parte. Se rebelou. Ai, governo, sou contra. Che Guevara. Então essa rebelião entrou na nossa raiz. Entrou na nossa... É como um DNA que vai passando. E por que Satanás se rebelou? Por que o Lúcifer se rebelou se lá era delicioso? Você morar com Deus no céu, eu fiquei imaginando. Paulo diz assim, eu tenho um anelo, uma sede, um anseio muito grande de ir, porque morrer para mim é lucro. Eu quero ir logo, porque lá é a eternidade, eu vou estar com meu Pai eternamente. Delícias, delícias, não acaba nunca. É uma delícia, é uma paz, uma vida que não acaba nunca, porque é eterno. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos vivendo corrupção, maldade, tudo leva para a malícia. Mas por que o diabo foi expulso do céu, pastor? Hein? Orgulho. Ele deixou o orgulho vencê-lo, porque ele era moralmente livre, como você e eu. Então, você morar no céu, te livra de você pecar? Sim ou não? Não. Então, diga comigo, é uma questão de escolha. Eu quero escolher, porque Deus já me escolheu. Aí. Então, o orgulho derrubou o diabo, tirou o diabo do céu. Então, quando eu olho no espelho, eu falo, Deus, por favor, Marcos. Senhor, que também me livre o Senhor da soberba, guarda o teu servo disso, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Esse é o problema número 1 meu. E eu confesso para você, eu luto todos os dias com isso. Por quê? Porque eu sei que esse foi o pecado do inimigo de Deus. Ele se tornou adversário, foi expulso. Segunda coisa,
O paraíso era um lugar ruim? Sim ou não? Deus criou o homem e colocou ele num paraíso. Colocou Adão e Eva no paraíso. E deu para ele uma ordem: olha, toma conta desse jardim aí, é seu. Te dei tudo, te criei a minha imagem e semelhança. Então toma conta do jardim, guarda ele. Guardar de quê? Porque não tinha inimigo lá ainda. Mas Deus já estava prevendo a chegada do que foi expulso lá de cima. Por isso que Deus colocou no homem livre-arbítrio e um poder enorme de governo. Você vai governar sobre tudo que está na terra, e eu te dou domínio, autoridade e governo sobre a terra. O jardim é seu, governa aí, toma conta, guarda. E o tempo foi passando, de repente chegou o intruso lá, o inimigo que tinha sido expulso lá do céu. Então o diabo foi expulso porque ele fez a escolha errada. Ele se rebelou contra o Criador. E até hoje Deus nos dá esse livre-arbítrio. Não vê a quantidade de gente que fala: eu não creio em Deus, eu sou ateu, eu sou comunista, eu não creio em nada, aí morreu, acabou tudo. É o direito que Deus dá, é escolha. Se você quer morrer desse jeito, não tem problema nenhum. Deus não te obriga a você ser uma máquina, um robozinho, para fazer o que Ele quer. É o livre-arbítrio, é terrível e maravilhoso. Por isso que é escolha. Deus já te escolheu antes da fundação do mundo, e agora você tem a chance de escolhê-lo. E quando você escolhe Deus, e você entende o plano da redenção: eu fui redimido, eu fui comprado, eu me tornei escravo do diabo porque eu pequei, me rebelei, eu desobedeci. O segundo pecado foi a desobediência. Então a pergunta é essa: o jardim era ruim? Tinha dor no jardim? Tinha sofrimento? Tinha chuva de tempestade? Não. Tinha inimigo? Tinha ladrão? Tinha que fazer cerca elétrica? Tinha que pôr contra... Não. O jardim era delicioso. Então o fato de você estar no jardim de Deus e ter a presença de Jesus toda tardezinha para conversar e te dar sabedoria, por você sair do estado de inocência, porque Deus criou o homem inocente, puro. Foi Deus que criou adulto, mas ele era puro e inocente. Então, para passar do estado de inocência para o estado da razão, ele precisava desenvolver o processo de relacionamento. Por isso que antes do solteiro casar, a primeira coisa que Deus fez com Adão foi criar ele sem Eva. Deus criou Adão sem a mulher. E passou um tempo, eu não sei quanto tempo, até que Adão começou a sentir vontade de quê? De ter uma? Não é porque tinha desejo sexual. Ele era puro, inocente. Mas ele viu os casais que Deus criou, os animaizinhos, o boi com a vaca, o cavalo com a égua, o gatinho com a gatinha. Ué, mas por que eu estou sozinho? Ele olhava para ele estava nu, né? Olhava para ele: para que serve esse égua aqui? Devia ficar excitado de vez em quando, ia fazer aquela ereção de madrugada. Por que eu tenho esse negócio aqui? E os bichinhos lá tudo trepa e eu não, por quê? E aí? E foi dando nele o quê? Uma ânsia. Uma ânsia. Eu não sei se ele conversava com Jesus. Jesus vinha, né? Senhor, por que eu estou sozinho ainda? Por que não tem aqui uma igual a mim? Então essa ânsia foi aumentando. Imagina você. Esse desejo foi aumentando. É o solteiro. Eu me prostituí com 18 anos. Porque eu era maior de idade, agora eu posso. Mas até os 18 anos, uma seca. A gente fica, não fica? Imagina, eu nunca tinha namorado, nunca tinha transado até os 18 anos. Não tinha vontade, eu ficava olhando aquela, porque ele não era crente, né? Aquelas revistas que vinha com mulher pelada. Ficava olhando aquilo e vai: meu Deus, quando é que eu vou poder? E aí você entra num caminho errado. Aí o que eu fiz? Eu casei, tive filho, meu filho Samuel, Priscila. E desde pequenininho eu comecei a ensinar para o Samuel o legado. Diga comigo: legado. Então, eu sou pai, sou avô de seis netos. Aí comecei a ensinar para meu filho, desde pequenininho: filho, o papai aos 18 anos se prostituiu, ruim pra caramba. Me perdia lá, aquelas mulheres, na zona lá, a quantidade de homem que tinha ido antes de mim, depois eu ia também. Imagina, sujeira, imundícia,
aquela quantidade de enfermidades, né? Gonorreia, cancro, sífilis, o perigo de tudo isso. Hoje AIDS, né? Naquela época não tinha ainda. Filho, mas eu me sentia sujo, nojento. E quando me converti, filho, sabe o que aconteceu? Jesus me purificou, restaurou a minha inocência. Foi ruim pra caramba, filho. Você não precisa fazer isso não, tá? Você não precisa se lamear para saber que a lama suja. Olha quem está cheio de lama, de lodo, triste, infeliz, miserável aí, pecando. Não precisa fazer isso. O Samuel casou com 28 anos. Nunca tocou numa mulher, nunca namorou. Esperou a princesa dele. Deus tem uma princesa para você, meu filho. E ela, a Débora, uma moça aqui de Cascavel, também estava esperando o príncipe dela. Imagina você. E quando eu fui fazer o casamento deles lá em Cascavel, lá de evento lá, então aquele corredor de tapete vermelho, aí o pai entregou a Débora para o Samuel lá no corredor, lá, e ele veio com ela. Eu sou o pai dele. Quando o Samuel começou a vir no corredor com a Débora, ela com um véu bonito, a Débora é muito bonita. Marcos conhece a minha nora. Fisicamente é uma moça muito bonita. E o Samuel também não é tão feio, né? Ele, bonitão também. Aí quando veio os dois ali, rapaz, aquele negócio, eu comecei a chorar. Eu fiquei emocionado demais. Que eu era pai fazendo o casamento. Eu tinha feito muitos casamentos, N casamentos. Mas quando chegou ali meu filho, eu olhei para ele e pensei, meu Deus, século 20, 21, é possível isso? Um homem aos 28 anos casar virgem, sem nunca ter tido sexo? Sim ou não? Aí, eu fiz uma introdução, passei o microfone para ele, eu não preguei. Eu passei o microfone e falei, Samuel, conta a sua história para esse pessoal que está aí, seus amigos, os parentes aqui. Conta o que aconteceu com você. Ele pegou o microfone e contou a história dele. Esperei minha princesa, está aqui minha princesa. E ele chorava. E aquele pessoal do auditório, ele não tinha uma pessoa que não estava com o lencinho na mão, chorando. Parece conto de fadas. Isso é bonito pra caramba. Isso é legado. Você não conquista isso empurrando com a barriga a vida espiritual. Sua vida é com Deus, não mesmo. Tem um preço. Então, depois da minha conversão, qual que é o meu problema? A dificuldade com a luta com a pornografia, com as imagens. Foi meu passado, é o passado do meu pai. Então, quando chegou na minha vez, o que eu decidi? Eu fiz uma escolha. Eu quero ser puro. Amém, gente? Amém. Eu decido ser puro. Por quê? Isso aqui é uma tentação enorme. Sim ou não? Tem pornografia na internet? Tem pornografia na internet? No seu celular tem pornografia? Não? Deveria não ter, mas tem. Se você procurar, você acha? E sabe o que eu fiz? É a minha tentação. Estou confessando para vocês aqui publicamente. Hoje eu não tenho nenhum problema mais com reputação. Sabe por quê? Porque eu decidi ser puro. Eu decidi santificar a minha vida. Amém, gente? Aí quando eu pego aquelas imagens de mulher já com... O que eu faço? O que você acha que eu faço? Hein? O que meus olhos vão? É lá exatamente. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um tal de DNS Changer. É um aplicativo que bloqueia. Às vezes nem videozinho que eu quero ver de outras coisas, eu abro, bloqueado. E os meus netos sabem a minha senha, pego o celular, vovô, eu posso ver um desenho? Pode. Pega aí. Minha senha é tal, pode ir. Eles sabem minha senha, já abrem e vão lá para o sofá. Não tem problema nenhum. Por quê? Eu não tenho histórico na internet com pornografia. Eu bloqueei para mim mesmo. Aí sabe o que eu fiz? Samuel, vem cá, meu filho. Ele é muito hábil na questão de internet e tudo isso. Samuel, bloqueia para mim aqui, ó, internet com essas coisas, porque se eu bloquear e colocar a senha, num momento de tentação, pode ser que eu vou lá e eu mesmo saiba a senha. Eu falei, não, põe a sua senha aí. Então eu me blindei. Amém, gente? Amém.
Terminei meu curso teológico em 1980, fiz seminário, bacharel em teologia, fiz doutorado aqui em Londrina, na área de família, 3 anos de doutorado. E primeiro ano de ministério, eu saí de Belo Horizonte, trabalhei 7 anos em Belo Horizonte como seminarista, 4 anos em recuperação de viciados. Era uma igreja que trabalhava com viciados em droga, Desafio Jovem Peniel. Foi o primeiro trabalho de recuperação do Brasil, pastor Real Feitosa. Ele era pastor lá na Igreja Batista da Lagoinha, antes do Márcio Valadão. Saiu com um grupo de uns 100 jovens viciados, naquela época era heroína, LSD, era a loucura do hipismo. Me converti em 73, naquela década, né? Fui para o seminário em 77, terminei meu curso teológico em 80. E a igreja me enviou para missões aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aí tinha uma pequena igreja, já com uma chácara doada, para me iniciar o trabalho de recuperação. Meu primeiro ministério, fora da sede lá. E quando cheguei lá, uma moça veio para a igreja com o marido viciado, de assistência, trabalhamos, tal, internamos o rapaz, ajudando. E junto com essa moça veio uma tia, uma mulher muito bonita, cabelão, corpo lindo. O esposo dela era dono de um estacionamento de carro na cidade, e todo ano dava para ela um carro zero. Ela só vestia roupa de grife. E ela começou a vir para a igreja, e me procurou lá, pastor, quero conversar e tudo. Eu atendi ela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. No gabinete, eu sempre atendia gente nunca atendi com gabinete pastoral aberto, o pessoal que trabalhava comigo lá na obra e tudo. Eu sempre tive esse cuidado. Mas aí, conhecendo a mulher, escutando e tudo, ouvindo, e aí, de repente, ela chegava com aquele perfume, aquela roupa, me contando todo o segredo dela, aquela intimidade dela. O marido tinha uma casa, uma mansão na cidade, levava a mulherada, ele tinha uma suíte só dele para a mulherada, e para a sociedade, ela era a esposa. Pastor, tem 1 ano que o cara não me toca. Eu estou carente, pastor. E chorava, eu sou uma mulher de Deus, eu me converti, eu quero que meu marido se converta, pastor, me ajuda. E eu ajudava, claro, coração pastoral, eu tenho um coração pastoral, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Estou começando a ajudar aquela mulher, 1 encontro, 2 encontros, 3º encontro. Aí eu estou lá no espelho um dia, me preparando para ir para a igreja. Estou lá no espelho preparando e tudo, passei um perfumezinho e lembrei da mulher. Nossa, lembro do perfume dela, a pele, aqueles vestidos que ela ia. Meu Deus! Aí comecei a pensar nela. Vou encontrar com ela de novo. De repente eu olhei nos meus olhos e falei, não, mudou, a chave virou. Eu não estou indo por causa de Deus, eu estou indo por causa dela. Olha como é fácil. Me arrepiei dos pés à cabeça. Aí eu olhei para dentro de mim mesmo no espelho e falei, não, aqui não, Satanás. Está vendo sedução? O que é sedução? É isso. Com as boas intenções você pode cair como homem de Deus, como pastor, como obreiro, como crente. Lá no escritório, lá na empresa, em qualquer lugar. É a sedução. Aí chamei minha esposa, aí Marcos, chamei minha Léia, eu estava ali me arrumando, me perfumando, de repente entrou um sentimento ruim pra caramba. A fulana lá, a dona, está indo lá no escritório, Terezinha, está indo e tudo, eu senti isso. Você é minha esposa. Eu não preciso de sexo fora do casamento, você me abençoa, você é minha amada. Você ora comigo. Aí, agora eu vou passar essa moça para você. Aí, o que eu fiz? Uma escolha. Eu quero dizer para vocês, isso foi em 81, Marcelo. Nunca mais, presta atenção, nunca mais eu fui assediado por uma mulher de novo. Eu estava novão, 31 anos, imagina, estou com 72. Se eu tivesse caído com aquela mulher, hoje eu não estaria aqui, com toda certeza. Diga comigo, é uma questão de escolha. Você tem tentação? Com a internet, com pornografia, com mulher? Se você é solteiro,
Eu masturbava. Era viciado em masturbação. Aí. E um dia eu falei, Deus, está errado isso. Eu estava convertido. Está errado, eu me sinto mal. Me liberta. Deus me libertou da masturbação. Pronto. Eu tinha o meu ciclo menstrual. Aí. Era quase que de 28 em 28 dias. Normalizou. Porque eu me converti em 73, fiquei até 78, 77, final de 78, fiquei 5 anos abstêmico de sexo. E acordava com a cuequinha molhada lá e tal. Normal. O próprio organismo expulsa. Então o que significa isso? Você escolhe ser puro, amém? Você vai falar, mas você não tem tentação? Claro que eu estou explicando, eu tenho tentação até hoje. É a minha área de tentação. Mas eu não sou burro. Eu não quero ser idiota. Eu não quero cair na cilada de Satanás. Eu decidi, eu fiz uma escolha. Porque eu fui redimido. Ele me comprou com seu sangue. E eu não abro mão disso, Satanás. Ele me comprou com seu sangue. Eu sou dele eternamente. Eu não abro mão disso. Isso é hombridade. Porque você ser pervertido e deixar a sua família, a sua honra, a sua liberdade espiritual, a sua dignidade como ser humano, por causa de um orgasmo. Eu tenho na minha casa. Não preciso disso. Adão fez uma escolha, ele desobedeceu e foi expulso do paraíso. Satanás estava no céu com Deus, fez uma escolha, se rebelou contra o Criador e foi expulso. Judas Iscariotes andou 3 anos e meio com Jesus, vendo, ouvindo tudo o que o Messias fez. Imagina o privilégio de chegar lá no túmulo de Lázaro. Lázaro, sai para fora. E Judas estava ali olhando. Será que esse cara vai fazer isso mesmo? E ele era o tesoureiro, cara. Ele que tinha as finanças, e a Bíblia diz que ele roubava. Jesus nunca repreendeu ele, esperando ele se converter. Imagina você andar com Jesus 3 anos e se converter, e no final Judas traiu Jesus. Não é o fato de você andar com Jesus, vir para a igreja, ser crente, é que vai te manter fiel, não. É uma escolha que você faz. Eu escolhi aceitar a redenção dentro de mim. Ele me comprou. O que é redimir? Quem sabe o que é redenção? O que é redimir? É a palavra mais importante no processo da salvação, é redenção. Anteontem eu estava com um rapaz lá, com o discípulo, viciado, e a menina de 9 anos estava lá fazendo as tarefinhas dela, desenhando lá, e ele aqui do meu lado, e eu conversando com ele, estou fazendo um curso com ele, discipulado com ele. Já internou em não sei quantas casas de recuperação. Até hoje estou trabalhando com recuperação. E explicando para ele da redenção, e ela ouvindo. Ô Ney, isso, aquilo, cara, você não precisa mais disso. Jesus pagou o preço, ele te comprou com o sangue dele. Eu vou explicando para ele. De repente eu estava olhando, e ela está com o olho grudado em mim, menino de 9 anos, menininha. Manu. Aí eu olho para ela assim, Manu, você está entendendo que eu estou falando com seu pai aqui? Mais ou menos, pastor. Falei, deixa eu explicar então. Olha, tinha uma história que o menino, da idade de uns 9 anos, mais ou menos, da idade dela, falou, pai, eu queria um barquinho, eu queria fazer um barquinho com você. O pai dele tinha habilidade artesanal, então começou a construir um barquinho com o menino. E lutaram ali, fizeram um barquinho lindo, com aquelas coisinhas de vela, né, tudo. O barquinho ficou de madeira, todo precioso, calafetou por baixo e tudo, e foram lá para o lago, e estrear o barquinho. E está lá o barquinho navegando, aquela beleza, né, tal. De repente veio um temporal, sem esperar, e não tiveram tempo de recolher o barquinho, foi levado pelo vento, pela chuva, foi embora. E o menino ficou triste pra caramba. Chorou, pai, perdi meu barquinho. Não, filho, a gente faz outro, fica calmo, fica tranquilo e tudo. Perdeu o barquinho, se perdeu. Diga, Deus me fez a sua imagem e semelhança. Mas eu me perdi. Eu fui levado pelo vento do pecado, do diabo
e me tornei escravo. Fui vendido. Aí o que aconteceu? Depois de algum tempo alguém achou o barquinho lá, encontrou o barquinho lá e um dia o pai estava andando com o filho numa feira de artesanato lá, de coisa tal, e aí olharam num balcão lá, o barquinho estava lá, tudo limpinho, renovadinho e tudo. Aí o menino olhou, pai, olha o barquinho! O pai chegou lá, aproximou, filho, é o barquinho mesmo que nós fizemos, eu e você fizemos. O barquinho é o barquinho nosso, é o barquinho seu. Pai, o barquinho meu, e chamou o dono lá, olha, esse barquinho foi eu com meu filho construímos tudo. Esse barquinho é nosso. Ele falou, nosso, vírgula. Eu comprei. Alguém chegou aqui, me vendeu, eu paguei o preço. Se você quiser agora, você tem que comprar. E eu contando essa história para a menina, Manu. E ela grudada comigo. Aí eu falei, Manu, aí sabe o que aconteceu? Aí o pai tirou o dinheiro do bolso. Quanto você quer nesse barco? Tanto. Tá bom. Não faz desconto? Não. Eu paguei por isso. Então está aqui o dinheiro. Agora, pegou o barquinho e entregou para o menino. Aí o menino, com toda aquela alegria, começou a chorar e falou, barquinho, você agora é meu 2 vezes. Porque eu e meu papai te fizemos. Nós te fizemos. Eu te fiz. Eu te criei. E agora, você é meu porque eu te comprei. Quando eu falei isso, o olho daquela menina brilhou. 9 anos. O que é redenção? Eu estava vendido, eu me vendi. As minhas escolhas foram escolhas erradas. Eu me prostituí, eu menti, eu adulterei, eu fiz isso, fiz aquilo, usei droga, bebida, cigarro. Eu me perdi, me vendi ao diabo, ele é o dono, o mundo jaz no maligno, ele é o dono, o diabo é o dono. A Bíblia diz que o diabo jaz, o mundo jaz no maligno. Jazigo é onde você deposita os corpos. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Porque Ele me criou, mas eu, usando a minha liberdade de escolha, eu me perdi, eu me vendi, mas Ele veio e me comprou com seu sangue. Eu sou dele 2 vezes, eternamente. Abra sua Bíblia em Efésios agora, capítulo 1. Pastor, me dá o tempo aí, Marcel, que o tempo que eu tenho para terminar, hein? Olha, eu tinha muita coisa para falar com vocês, irmãos, mas o tempo é curto, né? O Edson tem que falar também. Efésios capítulo 1. Bendito Deus, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4. Está lá, está lá na transparência. Assim como nos escolheu nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Quem me escolheu? O Pai. Me escolheu em quem? Em Cristo. Está vendo? O Pai e o Filho. O Pai fez o barquinho com o Filho. Então o Pai me criou com o Filho. Nele estava a vida. Tudo foi feito por intermédio dele e nada sem ele se fez, diz João no Evangelho. Jesus, o Verbo. Então ele veio aqui e deu a vida dele lá na cruz, como se fosse um bandido no meio de 2 ladrões. Deus esvaziou da sua glória e se fez carne e morreu na cruz para me salvar. Se Deus era Deus e morreu por mim, cara, o que eu vou fazer? Que decisão que eu vou tomar? Se Ele me escolheu antes da fundação do mundo, qual que é a minha opção? Eu que agora é minha vez. Então, quando eu escolho e aceito a redenção, eu não quero mais ser expulso do céu, como foi Satanás. Eu não, por causa da rebelião, eu não quero ser expulso do paraíso, porque no paraíso estava Jesus lá toda a tardezinha com Adão e Eva. Foi expulso por causa da desobediência. Diga comigo, desobediência.
Então, o homem que fica esperto, ele começa a entender que ele precisa obedecer a Deus. Judas Iscariotes andou com Jesus 3 anos e meio e traiu Jesus no final, porque ele fez uma escolha. E que escolha você vai fazer nessa manhã? Então, eu quero aqui ser prático. Tem quantos homens solteiros nós temos aqui hoje? Gostaria que você ficasse de pé. Quantos solteiros nós temos aqui? Os filhos que estão aí com os pais. Fiquem em pé, todos solteiros. Tem uma galera boa, todos solteiros. Olha aí. Eu quero que os casados olhem para essa galera aí, ó. Olha, eu não gosto da palavra jovem, adolescente, não gosto dessas palavras. Eu gosto da palavra homem. Amém? Você não é casado, você é solteiro, mas você é homem. Sim ou não? E olha o que a Bíblia diz para o homem solteiro. Vou pedir para projetar lá no telão. 1 Coríntios capítulo 7. Se você tiver aí, você abre aí, vai ver. O que a Bíblia fala para o solteiro? Capítulo 7 e versículo 32. Pode ficar de pé que eu quero ler com você essa escritura aqui, ó. Capítulo, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Porque quando você casa, você começa a ter preocupação que você não tem nenhum solteiro. Sim ou não? Preocupações, que o Edwin Cole chama de responsabilidade. Amém? Então ele diz assim, ó, maturidade não vem com os anos, porque os cafajestes também envelhecem. Sim ou não? Maturidade não vem com os anos, ela começa quando você assume responsabilidade. Sim ou não? E os casados, vai ter também para os casados daqui a pouquinho, olha para você ver. Então o que ele diz para o solteiro lá, ó? O que realmente importa é que vocês estejam livres de preocupações, porque tem inclusive o dom do celibato. Pessoa que não quer casar, que tem controle a respeito da sua sexualidade. Por isso que a Igreja Católica caiu na armadilha de criar o celibato por obrigação sacerdotal. Então, se você quer sentar no ministério, ser sacerdote, ser pastor, então você não pode casar. Mentira do diabo. A Bíblia diz que o bispo, o pastor, o líder, o presbítero, tem que ser marido de uma mulher. Os filhos debaixo de obediência, com todo o temor a Deus. Então, é um engano o celibato. Não é? Eunuca, nunca. Eu não quero ser nunca, né? Eunuco, jamais. Então, se você quer casar, olha para você ver algo que diz lá, ó. Você é solteiro. O solteiro, quem não é casado, cuida das coisas de quem? De quem? De quem? De como agradar o Senhor. Eu me converti com 23 anos solteiro. Aí, minha igreja lá não tinha culto só nos domingos, celebração não. Era culto todo dia. Era manhã, tarde e noite, aquela quantidade muvuca de gente o dia inteiro. Aconselhamento, viciado que chegava com jeito, drogado, LSD, bêbado. Rapaz, tinha trabalho para pastores e líderes para o ano inteiro, sem tirar férias nenhuma. E eu enfiei minha cabeça no ministério. Na semana seguinte que eu me converti, eu já sabia para que Deus me chamou, para que Ele me escolheu, para que Ele me vocacionou, para que eu estava salvo, para que eu era crente. Não é ficar esquentando o banco de igreja. Deus me salvou para trabalhar as coisas de Deus. Mas falar, você Maria, você não tinha responsabilidade? Tinha, eu era chefe de RH de uma empresa. Tinha muita responsabilidade da empresa. Imagina você. Na empresa quase 1000 funcionários, eu já tinha 2 caras que trabalhavam comigo. Eu levava serviço para casa, inclusive. E não perdia um culto, nada. E quando tinha tempo, eu ia fazer atrás de alguém. Eu já pastoreava nessa época, novo convertido, com 3, 4 semanas, 1 mês de convertido, eu já sabia para que Deus me salvou. Então, para que os solteiros existem? Para agradar o Senhor. Se você fica aí indo para não sei o que, papapá, distraindo aí, saiba que o diabo tem um plano para você também. Quando você se consagra a Deus, e você, olha, servir o Senhor, como agradar o Senhor? Senhor, como é que eu posso te agradar? Como solteiro. Aí. Pegou aí? Pegou? Então põe a mão no seu peito agora, diga, ore, feche seus olhos, diga, Senhor, de que maneira
eu posso te agradar como solteiro? De que maneira eu posso servir aqui na igreja como solteiro? Lá na empresa como solteiro, lá na fábrica como solteiro, lá na escola como solteiro, lá na universidade como solteiro. Eu criei grupo na universidade quando eu estava estudando, fiz junto com a ABU, discipulava gente, fiz trabalho nas escolas de prevenção de drogas, saía com um grupo de gente com violão, com filme A Cruz e o Punhal, do Nick Cruz, do Dale Wilkerson. Naquela época nós tínhamos campanha em Belo Horizonte todinha, naqueles colégios, solteiro. Eu levava uma galera comigo. Eu não era pastor, eu só era convertido. Então diga: Senhor, eu quero te servir, eu me consagro hoje ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Dê um aplauso para Jesus. Esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Você é solteiro. Agora eu vou pedir para projetar o versículo seguinte para os casados, ó. Versículo 33, olha para você ver agora pega, hein? Porque como o pastor falou ontem aqui, o pastor Lucena, ele falou que muitos homens se casam e continuam como solteiros. Que coisa ruim. Olha lá o versículo lá, ó. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo. Presta atenção na diferença. Solteiro, ele tem muita tentação, então você tem que enfiar sua cabeça, seu coração no reino de Deus, porque você tem muita tentação como solteiro, inclusive a tentação sexual, aqueles namoro avançado, vai para os escurinhos com a namorada crente, vai assistir televisão comendo pipoca lá no sofá, a mãe já dormiu, aí vem os problemas. Então eu sei como é que acontece. Então você tem muita tentação, e se você não propõe, eu namorei 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, eu nunca toquei no corpo da minha esposa, porque eu fiz uma escolha. Eu queria casar com ela puro. Quantos dizem amém? Eu fiz uma escolha. Eu ia lá para a casa dela, fazia uma sopinha toda quinta-feira. Eu cantava no coral, já estava no seminário. Chegava na despedida do portão, né? Aquela despedidazinha. Aí quando começava o treco funcionar lá embaixo, sabe o plim-plim da Rede Globo? Plim-plim, tchau, querida. Vou para casa, tomo um banho frio. Vou dar 10 voltas em volta do quarteirão. Escolhi ser puro. Eu nunca toquei no corpo dela. Na lua de mel foi lua deliciosa, até hoje. Eu completo agora em dezembro 45 anos de casados. Antes de vir para cá, nós tivemos uma ministração sexual. Gente, que coisa. Olha, eu estou com 72 anos. De vez em quando o bicho não funciona mais, né? Porque essa idade. Não é verdade. Estamos falando sinceramente. Tem que tomar aí uns viagrinhos. Como é que chama o negócio lá? Aquela garrafada que o cara das casas fala? Então, é sério. Mas olha, antes de vir para cá, ministramos um ao outro. Que coisa. Ela viajou para Jundiaí, aniversário da irmã dela, de 80 anos. Eu vim para cá na sexta de manhã, ela foi para Jundiaí na quinta-feira à noite, mas quinta-feira de manhã, ó. O que é isso? É vida com Deus. Olha para você ver então, olha o que diz o texto. Lê comigo, vamos ler juntos? Mas... O que são coisas do mundo? É você... Hein? O mundo jaz no maligno, né? Mas não está falando desse tipo de mundo, está falando das coisas comuns da vida. Por exemplo, quem é que conserta uma torneira quando está pingando em casa? É ela? Você tem que chamar marido de aluguel, não? Quando a lâmpada está queimada e a esposa vai pôr uma escada lá, fica perigoso. Quem que troca a lâmpada? Piso quebrou lá, tudo, tem que arrancar. Quem é que faz isso? Quem é que acompanha o boletim das crianças na escola? Ah, deixa por conta da minha esposa. Quando chega na época da puberdade, que a menina vai ficar menstruada, sua filha, pai, ela não procura o pai. Se procura o pai, fala, não, é coisa de mulher, vai lá com sua mãe esse negócio aí. Homens imaturos, que não tem condição de conversar com a filha, e fala, vem cá, filha, senta no meu colo aqui, vou te explicar o que é a menstruação. Filho, vem cá, o que é a ejaculação noturna? Porque começa com 12 anos na puberdade.
Mas você nunca teve a coragem de conversar com seu filho ou sua filha, por quê? Você ainda é um meninão, você não cresceu na maturidade espiritual, emocional, que é a inteligência emocional, para poder conversar francamente com seus filhos, ver o boletim deles, o que eles estão vendo na internet, pôr bloqueio paternal lá, para eles não entrarem em sites que não devem. As meninas nos colégios estão tudo cortando os pulsos hoje. Por quê? Estão vendo sites de suicidas. Esse dia eu estava trabalhando com a família, a mãe trabalhava no hospital noturno, fumava desesperadamente, porque dormia de dia. As duas filhas mais velhas, viciadas em Coca-Cola, não tomavam mais água, 2,5 litros de Coca-Cola em cada de sentada. Obesa. O pai viciado em jogo, esse joguinho de, como é que fala? Videogame. Chegava em casa, gordão, fortão, trabalhava na indústria, chegava lá, punha o pratão de comida lá junto com o computador, e alugava, comprava de $200, $300 cada um daqueles joguinhos de videogame, caro, era um jogo demoníaco. Ele falou, um dia eu estava vendo um vídeo daquele, e os caras lá fazendo aquelas práticas horríveis lá, de ocultismo, ele falou, eu senti o cheiro dentro da minha sala, daquele incenso que eles estavam queimando lá. Ele viciado, ficava até 1, 2 horas da madrugada no jogo. A filha mais nova usava roupa de manguinha, entrando em site suicida com o seu tablet e com o braço tudo cortado. E eles não sabiam disso. Pai que não sabe o que os filhos estão vendo na internet. Pai que não sabe com quem que os filhos estão andando. Então, para que você casou? Para viver como solteirão? Vai para o futebol? Vou para minhas coisas? E a sua esposa? Eu tinha muita coisa projetado para fazer, mas eu vou pedir para o piloto lá colocar aí um videozinho. Vou pedir para colocar ainda um versículo. Põe para mim aí, Provérbios, capítulo 31. Vamos lá, abre sua Bíblia aí. Pastor, tem quanto tempo aí? Tá bom? 10 minutos? Vamos ver então, vê se eu faço em 10 minutos aí, vamos lá. Provérbios 31, esse capítulo de Provérbios, ele está falando a respeito da mulher virtuosa. Para a mulher, aí ó, versículo 10 em diante, está falando, mulher virtuosa, quem achará, o seu valor excede de finas joias, papapá. Eu encontrei essa mulher. E tem muitas mulheres virtuosas, sim ou não? Você casou com uma mulher virtuosa? Sim ou não? Sua mulher é santa? Sua mulher é uma princesa? É uma mulher de Deus? Então, olha, lê o capítulo 31 do versículo 10, e ele vai falando a respeito dessa mulher, que tem habilidades enormes. Não é como as mulheres de antigamente, que o marido proibia a mulher de fazer tudo. A mulher nem votava, umas décadas atrás. Por isso que essa revolução mulher quer se expandir, quer se soltar. Mas quando você olha a mulher lá de Provérbios, quanto tempo atrás? Era essa mulher poderosa, empoderada. Ela fazia coisas tremendas. Ela vinha comprar propriedade, vendia, fazia roupa, vendia, negociava, tinha empregados e tudo. Era uma mulher poderosa. Mas olha o marido dela. Olha, nesse capítulo 31 só fala um versículo a respeito do marido. É uma frase tão pequenininha. Olha lá, o versículo... É o versículo 23. Não, é o 28. No versículo 27, ele termina com a mulher, diz assim, ela atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher trabalhadora. Versículo 28, agora introduz o marido e os filhos. Diz assim, ó, levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. E seu marido a louva dizendo, o que ele dizia? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu, querida, meu bem, meu amor, meu carinho, minha doçura, minha princesa, você supera todas elas. A mulher tem um tanque de combustível que não é gasolina que você põe nela, é amor. Diga comigo, amor. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou a igreja? Ele deu a vida. Então o marido que não está disposto a dar a vida pela mulher, porque ele ainda é egoísta, ou seja, esse defeito de fábrica continua, e ele é imaturo e infantil. Por quê? A mulher foi feita para ser amada.
E Deus nos deu potencial de escolha para amar, porque amor não é a paixão. Amor é uma escolha, é um compromisso que eu fiz com Deus. Eu casei, então a minha vida de solteiro acabou. Então o casamento, a cerimônia de casamento é um ritual de passagem, solteiro para casado. E tem homem que não entende isso. Então eu vou pedir para ele colocar lá, 42 anos de casado aí. Olha o que eu fiz, vou passar rapidinho para vocês, não vai dar para passar tudo. Então o que eu fiz? 42 razões, está faltando aí 2 anos ainda para me organizar isso, porque esses 2 últimos anos aí foi muita atividade, mas eu tenho feito isso com ela, olha. 42 razões porque te amo, ou 42 motivos porque me casaria com você de novo. Para cada ano, uma bênção e um elogio, um louvor. O seu marido, olha aí, e o seu marido a louva, dizendo, então, todas as manhãs, os filhos levantam cedo, mamãe, você é muito bem-aventurada, mamãe, você é muito linda, você é muito preciosa, mamãe, te amo, mamãe, você é muito trabalhadora, mamãe, os filhos elogiam, porque eles vêm isso de quem? Olha lá, e o pai faz isso, vai passando aí um por um, olha lá, ó. Você é um presente de Deus para mim, vai, olha, está vendo? Você é o amor da minha vida, aí nasceu Samuel. Você é especial e não existe ninguém igual a você. Isso eu fui falando com ela durante os anos. E não é só uma vez. Eu sento no café da manhã e falo isso com ela toda manhã. Você enche o meu dia, você é o brilho dos meus olhos, você é a canção dos meus lábios, você é o amor da minha vida. Mas tem dia que a gente arranca rabo, a gente pega, tem um com o outro e tudo. Não é sempre mar de rosas. Mas isso aqui é o meu compromisso, independente das dificuldades e dos problemas. Amém? Você... é o temor que você tem a Deus, é admirável e adora na vida como princesa no reino do Pai Celeste. É isso mesmo. Ela é uma princesa. Aí minha esposa é extraordinária. Eu falei isso em público e falei isso lá diante dos olhos, olhando para ela. Mais um. O seu amor a Jesus é visível e contagiante. Admire o seu amor à palavra de Deus e a qual você conhece desde a sua infância. Gosto de ver a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Admiro sua capacidade profissional e sua competência ministerial. Ela é muito competente no que faz, dedicada pra caramba. Vai. Você é inteligente, esforçada e dedicada em tudo que faz. Vai. Você é uma mulher bondosa e responsável. Vai. Gosto do seu carinho e aconchego. Gosto mesmo. Eu levanto cedo e pega ela no braço aqui, ó. Vem cá. Deixa eu dar minha cota para encher seu tanque. Vem aqui. É aconchego. Percebo como você cuida bem da sua saúde e sempre cuidou da saúde da família com dedicação e muito amor. É uma coisa extraordinária, ela lembra do nome de remédios. Está com uma dor de garganta, está com uma inflamação, ela lembra de tudo. Vai lá, compra as coisas. A gente às vezes precisa de médico. Testifico sua eterna submissão a mim como seu marido e a Jesus como seu Senhor. Porque a mulher, ela só é submissa a um homem que a ama. Porque senão ela se rebela. Se você perdeu a admiração da sua esposa, é que alguma coisa está acontecendo errado. Então eu vou pedir para parar, porque olha a quantidade de coisa. Tem 14, mas nem tem mais 30 e tantos aí. Eu fui descobrindo isso com o tempo, convivência. Ela não tem só defeito, amém? Então eu lembro que uma vez que nós voltamos do campo missionário, eu comecei uma igreja em Belo Horizonte com casados para sempre. Montei um curso de casais com 5 casais que estavam em estado terminal, na minha casa, quarta-feira. E aí, na primeira semana, segunda semana, terceira, na sexta semana, um deles falou assim: pastor, nós estamos sem igreja, sem congregar. Alguns deles eram desviados de igreja e tudo. Eu falei, tá bom. O que nós fazemos? Traz as panelas, vamos juntar a panela aqui domingo. Aí domingo eles já vieram com algumas pessoas. Domingo seguinte, na minha sala, não encheu a cozinha, então era uma igreja. Aí no outro domingo, mais um grupo. Quando terminou o curso Casado para Sempre, já não cabia na minha casa mais. Aí mudei, minha irmã estava construindo em cima uma cobertura, mudei para lá. E no instantinho encheu também. Aí encheu aqui, tinha um sindicato lá que estava vazio, a sede do sindicato, o auditório,
mudei para lá. Encheu o sindicato em pouco tempo. O que é isso? É trabalho, é trabalho, é trabalho. Aí nesse processo todo, um dia eu percebi que meus 2 filhos, Samuel e Priscila, já estavam indo para outra igreja. Congregando lá com o pastor Jorge Linhares, lá na Getsemane. E a minha esposa já estava desanimada, ela não estava vindo mais para a igreja comigo. Aí eu reuni, eu estava triste, eu estava assim confuso, por que está acontecendo isso, Senhor? Você vê que a gente tem certas épocas da nossa vida que você precisa fazer escolhas. Aí passei na livraria, tinha um livrinho fininho assim, Vida Familiar Transformada pela Graça, o título, nem lembro o nome do pastor. Li o livrinho rapidinho, chorei muito, porque o pastor estava contando a história dele, que era a minha história. Ele estava perdendo a família para outras igrejas lá. Aí eu reuni ele lá no domingo, lá no sofá lá, e falei, olha, eu estou muito quebrantado, eu estou percebendo que estão acontecendo algumas coisas, e eu acabei de ler esse livrinho aqui, e queria saber de vocês, o que está acontecendo? Por favor, me contem. Eu estou percebendo que o Samuel e a Priscila, os dois estavam indo lá na igreja, não estavam participando mais, o Samuel era líder de louvor na igreja, a Priscila, a Leia, a família toda servindo a Deus, e de repente eles já não queriam me acompanhar mais. Aí o Samuel olhou para mim e falou, pai, pode mesmo? Você não vai interromper, você não vai... Eu falei, pode, filho. Ele falou, então, pai, ultimamente, você disparou muito no ministério. E você não está tendo tempo mais para nós. E eu quero conversar com você algumas coisas. Ele estava com uns 17 anos por aí. Eu quero conversar com você com algumas coisas e tudo, mas você não para, você não dá atenção. E quando eu vou abordar com você, não, eu já sei, é minha responsabilidade isso aí. Pode deixar que eu resolvo. Falou, pai, e o olhinho dele encheu de lágrimas. Falou, eu estou sentindo a sua falta. A gente não precisa mais de sermão aqui dentro de casa. Aqui você não é pastor, aqui você é o meu pai. Ele falou, é muito sincero, eu fui falando. Falei, nossa, como é que eu não percebi isso? Como é que eu estava tão burro, tão insensível? Ele não percebeu o que o meu filho estava sentindo. Aí ele terminou de falar, eu falei, nossa, pai, olha aí a cegueira. Aí, e você, minha filha? Com 15 anos, pai, eu sou adolescente, eu preciso de colo, eu estou precisando de você, pai. E você está disparado, você não ouve mais. É isso que o Samuel falou, eu assino embaixo. Você não está ouvindo mais a gente. Você diz, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu sei, eu sabe tudo, que tem todas as respostas. Nós não precisamos disso, pai. Falou, ficou emocionado, e eu também. Aí passei para a Leia. E você, querida? Eu falei, isso aí, eu assino embaixo dos dois. Com um agravante, eu estou entupida. Porque você não me ouve mais. Você está disparado. E aí, o que você faz? Não, vocês estão tudo errado. Eu estou certo. Eu fiz uma escolha. Eu ajoelhei lá no tapete e falei, então eu quero a ajuda de vocês, eu me arrependo. Eu vou voltar atrás, eu vou puxar o freio de mão. Não preciso correr tanto. Preciso correr sempre. Ajoelhei lá, chorei. Vieram os 3, me abraçaram, choraram comigo, me arrependi. Falei, eu vou mudar. Porque mudança só é mudança quando? Mudei. Estou com meus filhos junto comigo, meus netos até hoje. Meus netos já. Eu tenho uma chacrinha, todo domingo nós estamos lá. O Marcos conhece aí, o Marcel, o Edson conhece. Então, escolhas, diga comigo, escolha. De você passar o legado. Isso não é de Deus, é sua. É a responsabilidade sua. O que você está passando para o seu filho? Eu vou pedir para ele colocar agora para terminar, pastor. Tem um canalzinho que nós criamos na internet, eu e meu filho, Samuel. Vou pedir para ele passar aí. E nós postamos algumas mensagens sobre o tema que nós estamos falando aí, tá? Chama Legado de Geração em Geração. Então, se você entrar lá, o tempo que não me deu para falar o que eu queria falar hoje, vai estar aí nessa série de mensagens que eu coloquei com meu filho, mostrando isso. Então, você vai poder aproveitar um pouco mais, porque o meu tempo aqui foi curto. Na verdade, eu tinha muito mais coisa para compartilhar com vocês, da minha experiência, da minha vida,
minhas vitórias. Eu hoje estou aposentado, como o Marcos falou, com 72 anos, podia estar lá na minha chácara descansando, mas estou começando um projeto lá em Pompeia agora com viciados. Esse aí era o outro. Mas deixa esse aí, não tem problema nenhum. Então, essa é minha esposa, né? Eu vou convidar como seu pai de hoje, porque eu vou contar para a história de quando nós estávamos em 8 filhos. Olá, tudo bem? Esse é meu pai, Zé Maria, Esse é meu filho Samuel. e estamos aqui com uma senhora muito especial. Vou deixar meu pai apresentar. Então, essa é minha esposa, Léa. Eu convidei para participar aqui hoje, porque eu vou contar uma pequena história de quando nós estávamos noivos. Isso. Se você ainda não nos conhece, eu vou convidar para você clicar aqui em cima para você assistir a nossa história. É o nosso primeiro vídeo, esse já é o 4º vídeo, para você aprender um pouquinho mais do que a gente quer falar sobre esse nomezinho que está aqui embaixo. Tá bom? Legado. Se você também quiser assistir outros vídeos, eu vou deixar aqui para você assistir os outros, a sequência dos vídeos. A gente fala sobre transgeracionalidade na Bíblia, falamos sobre Abraão, Isaac e Jacó, falamos sobre a transgeracionalidade em diferentes épocas, acontecendo e se repetindo na mesma história de Judá, né, e de Israel. E hoje vamos abordar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz, um pouquinho mais profundo agora, de como começa isso, aonde se inicia essa transgeracionalidade. Então, pai, qual que é a história? Então, nós completaremos esse ano 44 anos de casado, não é isso, querido? Isso, 44 anos, bem vivido. mais um ano de noivado e mais um ano de namoro, foram 46 anos. Então, imagina você, nós não estamos com o cabelo branco, não é à toa, né? Então, é um prazer muito grande, queremos realmente que você, se ele está edificando a sua família, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, para a gente continuar abençoando outras famílias. Então, é uma pequena história que quando nós estávamos noivos, eu não lembro o motivo, mas um dia lá nós tivemos uma discussão e brigamos, né? Normal. Normal. E aí ela ficou brava pra caramba e saiu lá pisando duro e tal, e eu só vi aquela moça que era ungida, dando estudo bíblico lá na igreja, aquela quantidade de jovens, a quantidade de pessoas que ela abençoava através do louvor, ela dirigia louvor na igreja. E aí quando aquela discussão e aquela briga veio no noivado, eu fiquei muito assustado, porque eu sou um cara mais ou menos pacífico e tudo, tenho um temperamento mais calmo, e ela é líder, então ela tinha um temperamento assim também, bem mais forte do que eu. E aí o que aconteceu? Deus está vendo. Não, forte no sentido de temperamento, né? Aí eu tirei a aliança da mão direita, coloquei ali e fiquei ali meio choroso ali, lamentando e tudo. E aí eu falei, Deus, será que é isso mesmo? Essa é a esposa? Será que esse casamento vai funcionar, vai dar certo? Me fala alguma coisa na tua palavra. Eu não sou assim de abrir Bíblia para buscar textos como fosse horóscopo. Mas naquela noite eu estava muito angustiado e abri. Falei, fala alguma coisa comigo, Deus. E aí sabe o que aconteceu? A quantidade de versículos, a quantidade de páginas que a Bíblia tem, meus olhos caíram em cima de Provérbios 19, versículo 14. Eu vou ler para você aqui, ó. Diz assim, ó. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro. Que outra versão diz assim, a herança de um homem pode vir dos pais com bens e riquezas, né? Mas somente do Senhor pode conceder uma esposa sábia. Somente o Senhor pode conceder uma. É possível você pegar algumas coisas mais, amém, gente? Meu tempo acabou aqui agora, mas eu gostaria de fazer uma coisa. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer uma dinâmica, mas não sei, talvez num outro momento eu pudesse falar. Tem um pessoal aqui do Paraná aí, tem uma equipe. Cianorte, cadê o pessoal de Cianorte? Olha lá. Ó, eles estão com um trabalho tremendamente poderoso lá. Eu estou profetizando sobre a vida de vocês, que muito em breve vocês vão ter um congresso como esse lá em Cianorte, amém? Poderoso, e vocês vão encher lá o coliseu da cidade, com homens, amém? Estou profetizando isso hoje, aleluia.
Aleluia. Então é o seguinte, ó. Se você entendeu a redenção, que você foi comprado, e você ainda está nessa dúvida aí, será que eu fui perdoado mesmo? Será que eu estou salvo mesmo? Porque para você passar esse legado, meu filho hoje, Samuel, está com 42 anos. Hoje ele é um profissional, psicólogo, terapeuta. Ele tem lives. Se você entrar no coisa dele lá, no portal dele, ele tem um monte de coisa também sobre a vida profissional, ministerial dele, ensinando, colocando coisa. Uma coisa, olhe para o meu filho hoje, você tem ideia, olha para o meu filho hoje, ele está com 42 anos. Eu olho para ele e falo assim, Deus, de onde esse menino saiu? Ele não é menino mais, né? Um homem. De onde ele saiu, Senhor? Por que ele hoje, ele se parece tanto com Jesus? Pastor Pablo, eu olho para ele e eu vejo Jesus nele, nas ações. O Marcel conhece, aqui os irmãos conhecem Samuel. É um homem extraordinário. Ele tem 3 filhos. Quando eu vejo ele lá com a pequenininha, a nossa netinha de 1 ano, ele pega aquela menina com tanta ternura e faz ela dormir no braço e coloca ela no berço, troca a fraldinha, ajuda a esposa em casa. A Débora é amada pra caramba. Ele viu isso na minha casa. Então, se você está meio em dúvida com relação aí, o que você está passando para os seus filhos? O que você recebeu dos seus pais como coisa ruim, que você quer cortar essa geração de maldição? Na minha geração, eu cortei aquela maldição de prostituição, bebida, droga, jogo, tudo, na minha geração. Porque eu queria que meus filhos e meus netos crescessem abençoados. Amém, gente? Porque lá na lei diz assim, ó, Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço até 1000 gerações, bênção, e alcanço até 1000 gerações daqueles que me obedecem e guardam os meus mandamentos. Você é fruto da obediência de Abraão. Você é fruto da obediência de Jesus. Ele foi lá do céu, desceu, e a Bíblia diz, como foi pregado ontem pelo pastor Pablo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Feche seus olhos então e responda comigo agora, Senhor, hoje eu quero consagrar minha vida ao Senhor, porque eu quero transmitir um legado. Se você é solteiro, se você está casado, seu casamento não está muito bom, você vai voltar para casa um novo marido. Você vai voltar para casa como um novo marido. Você vai voltar para casa como um novo marido. Você vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja e ama até hoje. Porque você entendeu a redenção. Você foi comprado. E se você está meio desanimado, está triste, está com seu coração cheio de culpa, de medo, se você está inseguro com relação ao seu casamento, eu quero que você faça um convite para você hoje. Se você nunca recebeu Jesus, aí é a primeira vez que você está aqui, se você é jovem, solteiro, se você hoje quer começar um relacionamento com Deus por escolha, Ele morreu por você, Ele deu a vida, e agora você pode ser um servo dEle, a partir de hoje, e entregar sua vida para Ele. Então eu vou convidar agora, você põe a sua mão no seu peito, e diga, Senhor, eu quero. E se você aí nunca fez isso, publicamente, de renunciar ao pecado, como eu fiz, de fazer escolhas certas, como eu fiz, se você está vendo pornografia, se você está com problema no seu casamento, se você está querendo trair sua esposa com uma sedução fora, eu vou convidar você com toda a honestidade, com toda a simplicidade, você sair do seu lugar e vir aqui, e se ajoelhar aqui de verdade, você vir rápido para cá, porque Deus quer transformar a sua vida, você sair daqui diferente, é um encontro, é um momento de pacto, é um momento de toque. Então sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus, entregue a sua vida para Ele, volte para Ele, sai do seu lugar, venha rapidinho, em nome de Jesus. Senhor, hoje eu quero recomeço. Ele não teve vergonha de morrer por você lá naquela cruz, quase nu, derramando o seu sangue para comprar você, redimir você dos seus pecados, dos seus erros. Venha com coragem, aleluia, Jesus. Se o seu coração está batendo forte aí, é porque Deus está chamando. Não resista, porque é o seu momento profético. Deixa Deus transformar a sua vida, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, mudar os seus conceitos, mudar o seu futuro. Você vai destravar hoje o seu futuro para Deus. E eu vou convidar aqui todos os legendários para se ajoelhar junto com esses homens agora aqui, ó.
e você vai profetizar sobre esses homens, orar com eles. Aleluia. Você que é legendário, você que é guerreiro, que está aqui na linha de frente, vamos agora orar com esses homens. Se você quiser chorar, chore. Arrepender, se arrependa, porque é o arrependimento que traz perdão. É a decisão, a sua escolha nessa manhã que traz mudança de vida. Eu escolho ser santo, eu escolho ser perdoado, eu escolho receber Jesus nessa manhã como meu Senhor e Salvador eternamente. Eu quero amar a minha esposa, eu quero ser um pai para os meus filhos, eu quero te obedecer, Jesus. Eu não quero fazer como Satanás, que foi expulso do céu. Eu não quero fazer como Adão, que foi expulso do paraíso. Eu não quero trair o Senhor como Judas traiu. Eu quero, ó Deus, que o Senhor honre hoje essa escolha. Aleluia, Senhor, Shalai. Oh, louvarei. Cheio, talare, caia, oh, sim, não, valare, vem, Espírito, sela, põe um selo, põe um selo, põe um selo, põe um selo, põe uma marca, poder, de libertação, de vida. Eu escolho hoje continuar te amando, te servindo, te adorando. Eu escolho continuar sendo puro, santo, irrepreensível. Eu escolho hoje, Jesus, te amar, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. O Senhor deu a sua vida, me comprou com seu sangue. Estenda suas mãos para cá, ore com esses irmãos. Interceda, interceda, interceda. Ore agora. Vamos fazer aqui um momento profético de libertação. O cativeiro acabou, a escravidão acabou. Em nome de Jesus, depositamos aos teus pés, Jesus, todo fracasso, toda derrota, toda escravidão, todo vício. Em nome de Jesus, perdoa, ó Deus, a pornografia, a imoralidade, a desobediência. Perdoa nesta manhã, Senhor. Perdoa, 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 Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa, perdoa, perdão, Jesus. Traz perdão, redenção, reconciliação, Senhor. Rei valar, rei candalar, oh, xalaiês. Aleluia, aleluia. Aleluia. Dê um abraço agora desse irmão que veio aqui. Dê um abraço nele, 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 dê um abraço nele. Você é amado, você é amado, você é acolhido. Aleluia, aleluia. Você é acolhido, você é amado. Aleluia.